Da Cracolândia é difícil sair. Se não dobrar o joelho perante a Deus, aquele que é o Criador do céu e da terra, é uma guerra difícil. O Banho para Geral nasce de trabalhos que a gente já desenvolvia com as pessoas em situação de rua. A gente ia observando as demandas, as necessidades, que a galera não tinha nem um copo de água nos lugares, não tinha banho onde tomar publicamente. Então, por esse desespero da gente já entender, a gente falou, putz, eu acho que seria demais fazer uma carreta. Aí a gente vai atrás de parcerias e pessoas e etc. e faz nascer esse projeto Banho para Geral. Meu banhão, alguém um kit aí, alguém Mostra o kit aí. Sabonete, ó. Álcool gel, pasta de dente, uma garrafinha pra beber água, a máscara. Faço parte da coordenação de entregar os kits, toalhas, sabonete, informar como que vai ser o período do banho, a gente que controla a entrada e saída dos banheiros, evitando assim aglomerações à toa no caso dessas pandemias. E é um trabalho muito bom, ajudar o próximo, ver a realização que o banho traz na vida de cada um, ver o que o banho faz para cada alma na terra, cada ser humano, porque independente das condições sociais, de moradia, são seres humanos igual a gente. E o banho renova, o banho lava a alma, cara, e lava a nossa também. Obrigado, gente. Que Deus abençoe a todos. E continua nessa luta. Que, gente, não é fácil deixar a família para vir lá lutar com gente de rua. O banho para geral é importante porque é um momento de aconchego, de ternura. O banho é um momento que tem que ser prazeroso, não apressado, não cheio de urina no chão, como é muitas vezes os centros de acolhida. Aqui eles se sentem perfumados, acolhidos. Eles tomam um banho sem pressa, com cuidado. Por isso que o banho para geral é tão importante, porque humaniza a vida. Continue, não esmoreçam nunca. Começamos mais um Pod Ipiranga da Nova Gazeta do Ipiranga e hoje eu tenho um assunto maravilhoso, é um assunto que eu gosto muito, vou falar aqui para vocês, mas antes, né, vamos fazer uma propagandinha aqui do nosso jornal impresso, que é da Nova Gazeta do Ipiranga. Olha, 15 mil exemplares, chegando até 20 mil exemplares, dependendo da semana, dependendo das pessoas que fazem a publicação aqui. Olha, estamos com um jornal recheado de novidade, muita coisa boa. E aí, você estiver a fim de participar desse nosso jornal aqui, você que é empresário, você que é empreendedor e quer apostar no nosso jornal, a cada 15 dias está aí na porta da casa de vocês, ó, entre em contato conosco aí pelas nossas redes sociais e a gente bate um papo sobre valores, como pode. Quer sair na capa? Quer sair na capa de trás aqui, ó? Você também pode, tá bom? É só bater um papo com a gente aí e fica tudo esclarecido, tá bom? Olha só, hoje, tá? Eu tenho um prazer aqui de estar com duas pessoas incríveis, que atrás dessas duas pessoas tem uma tonelada de gente envolvida. Hoje nós vamos falar um assunto que eu gosto muito, que é trabalhos sociais, né? Que a gente tem, poxa, são pessoas, eu falo que são anjos na terra, né? Quem faz esses trabalhos sociais, né? E hoje tem o pessoal aqui da Banho para Geral. Tô com a Vanessa Labigalini, olha só que chique, e a Daniela Grebe. Tá certo? Não errei não, né? Não. Tá aqui as meninas. Certíssimo. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Darlan. Que bacana estar aqui. É, né? Muito bom. Sim, é bom conversar. Eu e a Dani, a gente se conhece há 30 anos e é sempre bom a gente conhecer novas pessoas, porque eu tenho certeza que cada encontro são portas que se abrem
contatos que se faz, Eu e acho aí a também. gente vai se E não é nada por alastrando. acaso, não é verdade? Nada. Né? Sempre Né, vem Dani? na Boa hora. noite, Dani. Boa Prazer ter noite. você aqui com a gente também. Gratidão pelo convite, que é essa porta aberta para a gente poder falar do nosso projeto. É muito Gente, bom. que projeto incrível que vocês têm, gente. Eu faço bastante projeto, eu trabalho com projeto social, que tem um instituto que a gente trabalha, né? Uhum. E às vezes eu vou, muito poucas vezes, eu não sou direcionado como vocês, né? Como moradores de rua, essa questão toda, né? Mas é um prazer, né? Para quem gosta, é um prazer, né? Para fazer esse tipo de trabalho, né? E aí eu queria saber de vocês, vamos começar nosso programa de alto astral aqui, que as meninas são de boa, viu, gente? Como surgiu o banho para geral? Fala um pouquinho, você, Eu Vanessa. sempre tive um ensino com a minha mãe, principalmente. Meu pai. Minha mãe foi muito pobre na infância dela, então ela ensinou pra gente desde os nossos 5 minutos de que a gente precisava olhar para o outro. E essa história me picou, e de lá pra cá eu fui fazer depois serviço social. Daí que eu conheci a Daniela. Então, a gente é assistente social de formação, e essas pessoas que estão na rua sempre foram pessoas que me chamaram muito, me chamam até hoje. Sim. Eu não me reconheço como Vanessa, me emociono quando falo desse, porque eu sei nome de pessoas. O Cândido é uma pessoa que está em situação de rua, que ele é perto de mim. Eu não me existo sem ele. Então, não é uma história de marketing ou alguma coisa porque eu sou assistente social. Eu sou uma pessoa que preciso. Eu sou uma pessoa que precisa de ajuda. Somos todos, né? É verdade, né? Verdade. Quem é infeliz é aquele que acha que não precisa de ajuda, não é verdade? É isso. Eu acho E também. aí esse bichinho me picou e eu me liguei que eu tenho mais acesso a um montão de coisa e que eu poderia também fazer com que essas pessoas tivessem essas pontes. E a gente foi crescendo, entendendo políticas públicas nesse sentido. E aí, em parceria com o padre Júlio Lancelotti, a gente fez um café da manhã, começou bem pequenininho, na casa de oração que ele tem ali na Luz. E aí a gente começou a fazer esse café da manhã, que virou um brunch, que virou um almoço, virou muita gente que começou a ajudar. Então, a gente começou a ouvir, tudo se parte para a gente de ouvir o que a pessoa precisa. Não sou eu que quero, a pessoa que precisa. E a gente começou a ver que tinha muita gente que precisava, né, Dani? Então, e precisava de um simples copo d'água, não tem copo Sim, de sim. água. Água na rua, Na né? rua. Tem água na rua. É. Não existe água na rua, então elas precisam depender de quem está no boteco, etc. Não tinha banho, a não ser nos albergues, que é um fiapo, e de ouvi-los, a partir disso, a gente parte para uma história de um bloco de carnaval, que ali a gente começou a entender a visibilidade de uma outra forma, que as pessoas se misturam no carnaval. A gente alugou um carro de som, a gente ensaiava todo domingo. Cada domingo era um bloco, a gente teve 900 blocos, Meu brincando, Deus. porque cada pessoa, eles não vinham no mesmo ensaio. É. Então, quando chegou na hora do ensaio, era outro bloco. Falando que é só para chegar no banho, hein? É. Daqui a pouco a Dani também vai complementando aí. Desse bloco foi muito interessante, a gente estava com aquela história na água. Dani, eu tô com uma história aqui, eu fui para Curitiba para conhecer uma carreta do Hernandes, meu grande guru, que em Curitiba já existia. Eu falei, Dani, tô achando que a gente vai partir para uma história grande. E lá vem. Exato, sempre vem. Ela idealiza Lá vem você embarca. e a gente tem que fazer de pé. Sim. Sim, E aí, tá certo. sim. E aí foi a história de vamos fazer a carreta, vamos fazer acontecer. Essa história foi em 2019. E eu te falar, esse projeto era um projeto que eu queria que terminasse logo. Por quê? Porque se continua, como está continuando ainda 5 anos e meio, Aumentando, né? e aumentando, porque a gente dava o banho. Agora tem que dar a comida. Mas isso surgiu através da pandemia ou a pandemia Não, foi um acaso que tava, antes. foi porque 2019, né? Antes da pandemia. Foi um pouco antes que a gente já estava Foi com essa verdade, foi antes, né? Então não teve nada a ver com a pandemia. Não, Quer dizer, vocês nada. estavam prontos para a pandemia, na verdade, né? Vocês Foi, a gente até poxa. teve um apoio na pandemia, que aconteceu a partir da escuta afetiva aí do Unidos da Rua, que era esse bloco que a gente fazia com a população de rua, Uhum. ali com o padre Júlio Lancelotti, nasceu essa escuta e a gente viu, nossa, mas precisa de água aqui, água lá. Daí a Vanessa falou, nossa, vamos montar a carreta do banho, porque, gente, as pessoas não banho. tomam banho. E eu falava pra eles, e se a gente oferecesse banho na rua? Não,
Aí é chave, né? Que tem aqueles nomes de aí é, é chave. A gente vai tomar Linguajar, esse banho, aí vai ser bacana e não sei o quê, ou é mesmo? Aí falei pra Dani, a Dani, não, só o que me faltava, mas logo ela já colou. Então vamos atrás para ver quanto que custa, como que a gente faz, etc. Porque A estrutura, é um né? Mas projeto muito caro, muito até caro, hoje ele é caro. Essa carreta foi desenvolvida em Curitiba com esse parceiro da Vanessa, o Hernandes, que é uma carreta com 2 chuveiros, com água quentinha, né? Aí a gente nem tinha adesivado a carreta nem nada. E aí, tá bom, vamos fazer a carreta. E quem vai puxar a carreta? Cadê o carro agora para puxar a carreta? Porque projeto uma coisa, puxa outra, Sim, né? Sim. E aí a gente conseguiu, na Mas já época, Kombi. a gente começou com uma Kombi A gente já mesmo. tinha essa Kombi. A Kombi. Kombi maluca, meu podre. Que daí depois a gente falou, veio uma doação de um carro, né? Então a gente puxou por muitos anos esse carro e ela veio sem adesivar nem nada. A gente começou a fazer, né? Ir pra rua, vamos pra rua desse jeito. Começou a pandemia, como você falou. Aí a gente se inscreveu num edital, acho Mas que era da desenvolveu antes EDP. da pandemia. Desenvolveu antes da pandemia. A gente veio, fez na EDP, que era uma empresa portuguesa aí, e aí entramos no edital. E lá a gente colocou o adesivo. Acabamos de fazer a infraestrutura, Isso. mas mesmo acabando de fazer a infraestrutura, já estava na rua. Vanessa já fazendo a escuta em todos os bairros que precisavam ir. E aí veio a pandemia. E não é que a Vanessa vai contar que assim, a gente não deixou de sair Não. um dia na A pandemia. gente parou Todo mundo com medo de ir pra Não, rua. os 15 dias todo mundo ficou. Aí a gente conseguia doações, dava lá pro Padre Júlio, porque o Padre Júlio, papai tudo quanto é canto, mas todo mundo tá atônito, né? Você lembra como é que era? Eu sei Todo também mundo porque eu fui pra rua também, atrás de alimentação por causa do Instituto, e eu tinha uma galera, perdão, uns voluntários, que não queriam. Não, pelo amor de Deus, Não, porque dava dá medo. não sei o quê. Né? Medo. E é aquilo que eu falei, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente enfrenta até leões, né? É. E foi o que eu E a fiz. gente é Botei doido uma também, né, máscara no Dana? meio do rosto, É doido. botei Exato. luvinha, ia de porta em porta pegar os alimentos É para isso. arrecadar, e acabou que a gente Se a gente viralizou já te na conhecesse, época. você já estava lá com nós. Tava com vocês, com Foi- certeza. Nessa época, exatamente, entrou na pandemia, então esse edital era kit de higiene, daí a gente começou a montar. Sim. Que a gente dava o banho, aí a gente começou Álcool a em montar gel. o kit de higiene com É. máscara, álcool gel, As barbeador. roupas já iam no saquinho, eles não escolhiam, porque eles escolhem as roupas, né? Na nossa. No projeto nosso, tem uma arara, tinha uma arara, as pessoas escolhiam a roupa, porque a gente entende que a autoestima é necessária dessa escolha, porque nessas doações o que acontece? Eu te dou o que tem. Eles acabam, putz, tá bom, me serve, eu vou usar. Serve, se não serve, eu deixo jogado pra alguém, isso. né? A gente faz hoje essa história de você prefere calça jeans ou moletom? Cueca boxer ou Lebskley? Então a gente dá as opções. Nossa, que chique. Sim. É como se você Sim. fosse entrar Sim. numa loja, tem todos os sapatos. Então, O banho assim. pra geral Pra geral, coisa fina, é né? fina. Não, Porque a gente entende que esse exercício ele é importante, né? da escolha. É lógico, se tem excessos, a gente fala pro voluntário, é que a gente tá entrando lá atrás, lá na frente. É sempre assim, ela me deixa. Ela fala assim, Van, você tem que falar. Tá bom, tá bom. Aí tem. A gente mostra 3 vezes a calça, uma calça, 2 calças. Depois da terceira, a gente fala, parou. Se não conseguiu em 3 você achar o que você quer, vai na palhaçadinha. A gente tem os excessos, assim. Mas no sentido da escolha, a gente acha muito importante a pessoa reacender o que gosta de cor, o que gosta Vontade. do jeito. E aí vocês já estão trabalhando até o psicológico da pessoa com Exato. isso, né? Sim. Dando mais Sim. conforto, né? Sim. Credibilidade, Será que né? eu A pessoa gosto? Porque quando a gente, voltando ali, ó, quando a gente fazia o café da manhã, a gente quando a Ana Maria, braço direito do Padre Júlio, falou pra gente fazer a festa de aniversário das pessoas, e aí a gente, era tudo aquilo lá do começo do café da manhã, que virou um brunch, lembra que eu tava falando? Uhum. A gente levava um bolo, eles choravam, Darlan. E qual era o depoimento deles? Há muito tempo eu não comemoro o meu aniversário. Eu não sei nem que dia que é. Então, quando a gente resgata essa história que tem a ver com autoestima, tem a ver com o cara, com a mulher, de falar, peraí, eu tenho o meu dia. Esse meu dia é de uma vida nova. E o que eu vou fazer a partir de agora para que ela de fato seja nova? Então a gente estimula isso. É choro atrás de choro, de uma coisa que talvez a gente... será que eu vou fazer X ou Y? A gente floreia muito porque cada um nas suas necessidades, mas quando a gente saca isso e olha para essa pessoa com
tanta vontade de que a vida seja de fato nova, a gente também lembra da nossa, né? E a gente quer proteger, né? A gente quer dar sei lá, se pudesse levar para casa da gente, a gente levava todo mundo, né? Não. Você não pensa assim? Não. Não, Poxa, não, né? Não, mas não, quer cuidar, né? A gente quer cuidar, porque a gente. Porque, olha, Vanessa, você Eu sabe. tenho bastante encrenca. Também, Tá lógico longe que da tem. minha casa já. Não, você sabe que quando eu vou pra rua, né, nessa questão de moradores de rua, você escuta relatos assim de médicos, tem médicos morando na rua, tem Sim, advogados morando na rua. poliglota, A gente poderia estar na rua. Eu não Pois tenho a é. menor dúvida. Pois A é. gente poderia. Então eu É isso que a vejo, gente conversa. as pessoas não têm uma informação, as pessoas não sabem o que. Lógico, também tem os podridão, né? Tem as podridão na Sim, rua como também. tudo, né? Os pilantrões também tem. Tem de Né? tudo. Tem Mas de tem tudo. pessoas muito boas na rua. E eu vejo que de uns anos para cá, não sei se da pandemia para cá, ou de alguns anos para cá, o número de moradores de ruas triplicaram. É mentira minha? Não, de Não. 2019 para cá, quintuplicou. Explicou. Assim, ó, quando a gente começou a trabalhar com a população de rua, num trabalho de escuta que a gente fazia, em 2001 tinha 10 mil moradores de 10 rua. mil em Hoje, cidade. Meu Deus, aí em né? 2025 a gente tem quase 110 mil moradores de rua em São Paulo. Meu Deus, Na é muita cidade de coisa, São né? Paulo, Na é. cidade E as de São políticas Paulo. públicas, como é que funciona Não, essa mas não- questão? É um Fora projeto você- de extermínio, né? Tem Fora, projeto de extermínio. fora, né, as pessoas que ajudam voluntariamente, né, que vai lá, se Uhum. doa, ou com comida, ou com agasalho. Vocês, que esse trabalho incrível que vocês fazem, que a gente vai falar aqui, todo esse trabalho, como é que é feito. As pessoas que alimentam essas pessoas, né? Uhum. Levam uma sopa, de noite levam não sei o quê. E tem as pessoas, né? O Brasil ele é um país que... É solidário, solidário, né? É solidário. É. Muito. E como que é isso para vocês? Para a gente, o grande nó é a questão de uma falta de projeto para essas questões da política pública e para um projeto, claro, de extermínio do povo preto, pobre, isso é claro. Claríssimo. É bem claro É claro, isso, né? é claríssimo. Que não tem política Agora, o pública que tá para esse acontecendo povo. na É Cracolândia- muito reduzido. Na Cracolândia, quem quiser assistir de fato, foi a investigação do Caco Barcelos, que está registrado na profissão São repórter. Vale muito a pena assistir. A gente tem muito conhecimento, né, de grupos, de pessoas que estão na frente de tudo isso, então a gente não está falando fake news, a gente está falando do que está acontecendo. Então o Tarcísio quer construir uma história grande ali com o novo gabinete, o novo coisa de governo dele ali, naqueles Campos Elíseos, ali Uhum. toda aquela região que estava na Rua dos Protestantes, etc. Quando antes, muito tempo que a gente já ia para Cracolândia, tinha uma história que chamava Nova Dubai. Era essa história de uns empreendimentos imobiliários naquela região. Então tudo, a gente tem que pensar que não é ingênuo. Eles querem fazer uma Times Square, tipo uma Times Square, né? Lá. Eles estão voltando com os É. LEDs, né, nas propagandas. Isso. Eu ouvi falar um Aí vereador, chega uma a coisa Força disso. Amiga, companheira, que é a GCM, que deveria ser Força Amiga Companheira, que é o slogan, joga bomba, agride, Joga tem água, comerciantes dá uma limpeza reclamando geral. também que foram massacrados por eles porque eles estavam filmando. Então tem uma história muito grande de uma falta de política pública que dê acesso à educação, à habitação. Não existe, né? Desde a escravidão, esse Não. povo todo foi jogado na rua, foram para as favelas, por isso que se chama favela, que são as gramíneas nos morros. Sim, Até hoje não tem política habitacional, não tem de fato. não tem. Essas pessoas são feitas de ocupação para ocupação, tanto que a favela do Moinho, que está lá em cima de todo esse projeto todo que eles querem construir, eles estão sendo achincalhados e jogados fora, porque eles estão nesse meio todo, então eles estão querendo mandar embora. Essas pessoas agora estão embaixo do Minhocão, então em todos os outros lugares vão ficar pulverizados, dando mais medo ainda do que já estavam dando para a população. O efeito vai ser contrário, porque aquela senhora que estava ali perto e que agora está em um outro lugar, ela vai começar a ficar com mais medo dessas pessoas, porque Sim. antes elas estavam reduzidas num gueto. Sim. Agora que tá... Se reuniam num canto, né? Num Agora se canto. espalharam, né? E, E aí espalha de novo e vai juntar em outro lugar. e Acho a gente está É. falando de gente, de mulheres Sim. grávidas, de pessoas adictas, que são doentes. Doentes por quem? Por uma sociedade que cria um bebê reborn. Não. Ah, por nós. gente, A gente tem a ver com esses 8 bilhões de pessoas que estão no mundo.
Eu não sou melhor do que essas pessoas que são adictas, ou pior de que não sei quem que não tem essas questões. Eu acho que se a gente não olhar para a humanidade de uma outra forma e achar que é melhor que essas pessoas fiquem longe da gente, se a gente não achar que a gente tem a ver com essas coisas, não é culpa. Por isso também a gente fala, né, das pessoas invisíveis, né, que a gente né, não quer enxergar, né? Só que toda hora que você vai até a tua casa, você passa por um morador de rua. É invisível se você né? não olhar, né? Então, é isso. Como é que a gente dá visibilidade? Então, acho que a política pública, do jeito que Acontece tá... também. Eu até entendo, né? Eu entendo porque eu faço parte desse mundo que tem essa visão, essa visibilidade. Mas tem pessoas que não têm. E tudo bem também, né? Também, né? Porque também ninguém é obrigado também a parar para falar com essas pessoas, Não. conversar. Ninguém é obrigado. Porém, existe o lado humanitário. né? E subjetivo também, que passa por você. Você Não é? sente alguma coisa quando você Mas passa. tudo que acontece, Ali, né? o que está acontecendo na Palestina tem a ver com a gente Tem, é aqui. o macro e o micro. Macro e o micro. Exato. Boa. O que acontece na sua esquina tem a ver com você, o que acontece aqui comigo tem a ver com aquela pessoa que está ali que eu nem conheço. Tudo está muito interligado. Se a gente começar a achar que não, Não, é o nosso território, né? A nossa vida, onde a gente mora. Agora, as políticas públicas, se ela não dá conta, por que ela não dá conta? Por isso que existem as organizações, institutos como a gente sim. e parcerias para dar conta desse recado que a política pública não dá. Faz um monte de programas de governo, mas não faz a escuta. O que eles precisam? Você não mora na rua para saber o que você precisa escutar. Eu aquela acho que pessoa. essa questão de política pública, a gente é bem precário mesmo, sabe? Porque eu vejo pessoas, eu tenho amigos moradores de rua, amigos assim, né? De bater papo, aquele olhar que você não virou que você não enxerga, né? Sim, Você falou, o que não é invisível, visível. o invisível. Para mim não tem isso. Eu converso com todo mundo. Eu só não faço muita manutenção, sabe? Dar dinheiro no ponto, dar dinheiro, essas coisas eu sou meio que contra, sabe? Dar dinheiro, ponto, você tá no farol, aí para o cara vem pedir dinheiro. Eu sou meio contra isso. Trabalho, faço social, ajudo, encaminho, converso, pergunto por que tá ali. Mas tem muita gente que gosta de estar ali também. Né? E isso é muito relativo de cada morador. Tem gente que está ali por necessidade, porque não tem para onde ir de fato, mas tem gente também que não se coça também, né, Vanessa? Tem moradores de rua que também gostam de ficar na rua. E depois que o governo parece que deu um salário também, eles dão uma verba para eles também. Bolsa Família? Bolsa Família, para moradores de rua, né? Que eu converso com os meninos, e tem um rapaz que trabalha. Você acredita que eu perdi um garoto? Ele trabalhava comigo, de assistente de cabeleireiro, e o garoto virou morador de rua. Um excelente menino, trabalhava muito bem, entrou nas drogas, tentei recuperar, levei para clínica de recuperação, eu tentei, fiz de tudo. Quem me conhece sabe. Muito severa, né? É uma doença muito severa. É uma questão de saúde pública. E outro dia eu encontrei com ele na rua, falei, nossa, fulano, você tá aqui, né? Poxa vida, tá aí deitado, né? Você tá precisando de alguma coisa, né? Poxa, você tá nessa vida, você não quer seu emprego de volta, né? Sei lá, arruma um quarto aí pra gente, né? Eu vou te dando um salário pra você pagar o quarto. Ele falou, não quero, tá bom assim. Agora eu recebo um salário do governo, salário lá, R$600 deve ser, um salário, nada. E pra ele está tudo bem. É complicado isso também, né? Acho que tem a questão da saúde pública, tem a questão do vício. Eu acho que ninguém gosta de estar na rua. Mas quando você fala eu gosto, eu acho que tem essa coisa assim, a família, acontece alguma coisa, aquela pessoa que bebe acaba saindo, porque a rua é livre, né? Eles se sentem nômades. Você quer, né, na verdade, a gente não né? gostaria de ser nômade na vida, poder ir para onde a gente quer. Acho que a rua dá esse espaço, mas porque também ele estava numa coisa ali presa dentro da casa dele, né, sendo toda hora ali julgado, porque ele perdeu o emprego, tem mil coisas, né, que é muito complexa. Então, o que faz com que a gente tenha qualquer história, se eu contar uma história para você vai falar provavelmente que eu tenha uma atitude diferente e você também. As nossas atitudes são muito particulares. Vira com a questão da saúde mental, vira com uma cidade que não é acolhedora, porque de fato não é. Por mais que a gente tenha falado aqui 10 minutos atrás que é um povo solidário, ao mesmo tempo que não é. Então a gente tem duas medidas aí, né? E junta tudo, eu não acho que as pessoas precisam que a gente tenha dó. O que a gente precisa, de fato, é entender que na Palestina o que está acontecendo tem a ver com a gente. O que está acontecendo aqui do lado tem a ver com a gente, que eu acabei de falar. Se a gente não se ligar que tudo está em todos e que a gente tem que dar uma parada para que a gente possa rever os nossos passos, em vez de julgar aquela pessoa que está ali ou aqui, porque eu sou gorda, eu sou lésbica,
que eu sou não sei o quê, que você é não sei o quê, que você... Se a gente não parar de fazer essa maquiagem e de fato E a gente apontar, entrar, né? Ficar ficar apontando, apontando. não né? vai rolar, É. não vai O que rolar, você não pode vai fazer rolar. para isso, né? Tipo assim, perguntar pro outro. Sabe quando você vai na festa? Aí a festa, você passou a festa inteira ali conversar. Aí você vai embora. Ah, não foi tão legal essa festa. O que você fez para essa festa ser legal? Reclamar? Falar mal. Reclamar, falar mal. Quente, tá frio, Né? Então, né? Que não assim, chegou, você não comeu. Que é normal isso, né? É da- Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. é o que Meu Deus. minha mãe falava. Acho que a gente tem que ser animado de cidadania. A gente precisa animar as pessoas de cidadania. É. Sabe? Para ser cidadão. Gente, então vamos organizar aqui no a banho coisa. pro Vamos pra organizar. geral. E aí vocês pegam. Existe um roteiro de vocês, tipo, olha, hoje nós vamos atender morador de rua em tal lugar, ou alguém que pede para vocês. Como é que é o dia a dia de vocês nessa questão? Sim. Porque eu sei que vocês têm uma carreta, eu quero que vocês falem um pouco dessa carreta. O que tem dentro dessa carreta? É Vamos falar chuveiro, é tudinho. água? Como é que é essa estrutura? Vamos Fala falar pra do dia. gente. É uma carreta grande, que ela cabe 440 litros de água. Uau! Dentro dela tem uma casa de máquinas com aquecedores. E é banho quentinho ainda. Quentíssimo. Olá! Eu tive problema no meu chuveiro, eu tive bem vontade de ir lá onde está estacionada. Ela é ótima, um chuveiraço de hotel. É bom demais mesmo. É um aquecedor bacana, aqueles aquecedores Rinnai, é tudo top. Aí tem um encanamento, tudo bacana, é uma sala, tem 3 portas, uma no meio que é a casa das máquinas e os 2 chuveiros aqui, uma parte seca, então você pode se trocar, pendurar a sua roupa e entrar no box. Então é todo um esqueminha. Lá a gente tem um patrocínio da Fisália, que ela faz pra gente desde que a carreta não existia. Não era carreta. A Dani conhece muita gente. As nossas vidas são feitas de encontros que a gente faz com as pessoas. E ela conversou com uma amiga dela, que essa amiga dela conhecia esse lindo do Dudu, que falou, eu quero patrocinar a carreta, desde o primeiro segundo. Não foi? E a ajuda dele era com todo o shampoo, os tralalá que tem, né? Tralalá é maravilhoso. Eu tem uso tralalá por causa disso. creme pro cabelo, Sim. toda. Shampoo que Ele eles dá botam. kit, dá containers às vezes, assim, eu falo assim, mas onde é que eu vou colocar com tudo isso? Você pode dar, não, aos poucos tem isso voluntariado. Também a pessoa dá tudo e aí você fala assim, como é que eu organizo isso? Então, o kit higiene ele dá, isso a gente vai pegando todo mês um pouco, shampoo, sabonete, creme para cabelo enrolado, Toalha, Isso tudo. a gente está abastecido Isso é desde uma o coisa. primeiro segundo do banho. Aí tem a toalha, né? Aí, É antes outro da gente parceiro. dava banho, a gente oferecia o banho com as toalhas descartáveis, que são as toalhas que tem nos albergues, que é muito ruim. Não sei se vocês já Eu viram. devo imaginar. Você enxuga, mas não enxuga. Enxuga, mas não enxuga. Só que a gente não tinha a menor condição. Quando a gente começou a ter condição, chegou um patrocinador de toalhas que lavam as toalhas pra gente, que isso já facilitou muito a nossa vida. Aí a gente consegue comprar as toalhas, não são baita toalhas, mas são toalhas. Poxa, mas enxuga, né? São bem Enxuga, boas. né? Eles mas- lavam, né? elas enxugam, isso mesmo que você falou, mas não é aquelas toalhona, ainda não chegamos nesse top, Ah. mas é toalha boa. Então a pessoa, quando ela recebe lá, a gente tem todo um esquema. Como que a gente começou a ter esse esquema? Da gente começar a observar e ver o que seria a melhor forma. Um dos conceitos básicos era a escolha da roupa e a gente ter uma organização que os voluntários mostrassem essa roupa. E a partir disso, desse conceito, que também a gente não chama as pessoas por número, a gente chama as pessoas por nome. Se as pessoas chegarem lá e elas quiserem ser chamadas de caneca, é caneca que vai estar escrito aqui, a gente não discute o nome das pessoas, a gente não discute. O que a gente quer é que as pessoas se sintam ali bem representadas e tudo mais, né? Então a gente tem todo esse esquema de 32 banhos por dia, que é o que cabe na 440 litros. Ele é manual, então tem os voluntários que ficam na porta do chuveiro, que explica para a pessoa, você vai entrar, você vai se trocar, você vai bater na porta, a gente vai ligar o chuveiro para você primeiro dar aquela ufa. Chegou ufa, a gente fecha, você ensaboa. Do que sem sabor, a gente vai conversando com a pessoa na porta, assim, né? Tem um vãozinho. Aí a pessoa bate de novo, a gente abre de novo. A gente vê se é trans, se é mulher com cabelão. Porque homem, menino, é 1 segundo, acabou, tomou banho. Mulher, é incrível. Eita, eu Tem brinco gente com eles. que tem que Eita, depilar. para de se só limpar os furicos, vai limpar o corpo todo, porque eles é muito rápido. Mulher não, mulher e trans, a primeira pessoa que tomou banho na carreta foi uma trans, que se chama Suzy, a gente nunca esqueceu, tem a foto com ela. E o que ela queria era ela ter um espaço para depilar. Então a gente deixa.
Deixa Deixa ela correr mais na perna tempo. dela para ela poder depilar. Então a gente faz algumas coisas customizadas, entendendo essa história de que era Isso é do muito cuidado. importante, porque você está entendendo né, o que A gente né, olha. não é simplesmente jogar lá, toma, A gente não, tem que olha cuidar, Dá intimidade, né? dá o cuidado. A gente né? olha para a pessoa, Porque a tem gente gente que conversa com a tá pessoa. muito suja, né? Tem gente que Muito. suja, né? Tem gente que Tem tá gente muito um mês suja, que não né? tomou banho, 3 Quando meses, acaba o banho, uma o semana. voluntário vai lá pro rodo, é preta, É, né? água preta. Vanessa, e que dignidade, né? Quando a pessoa sai, não é? Putz, Não é de chorar. Eu imagino. É de chorar, Eu de imagino. falar, agora eu posso procurar um trampo. Agora eu vou na casa da minha mulher. É. Agora eu vou não sei aonde. Eles se sentem empoderados. E aí- E É tem impor- perfume. Acho que é Tem importante cheiro falar bom. que, além dessa questão que a gente começou só a dar o banho, a gente começou a ver a questão da roupa. Essa questão da roupa que a Van tá Uma falando, muda depois, que é né? de você fazer ali uma loja na frente, tem um trabalho que os voluntários vão toda semana organizar número de sapato, número de roupa, tamanho, tal, em caixas para a pessoa poder escolher na hora o seu tamanho, como você entra numa Uhum, loja e você pede, sim. né, o que você quer. Então tá A organizado diversidade isso. dos conteúdos, Aí, né? enquanto eles estão escolhendo isso, tem uma fila que fica ali para o banho, nessa organização pelo nome, mas aí a gente viu também que tinha a questão da comida. Então, uma coisa foi É. puxando, aí tem a A doação gente de não tinha comida pensado depois. em comida. A gente né? não tinha pensado, não era um projeto para comida. Só que as pessoas chegam com fome. Aí a gente vai, as voluntárias, vamos levar uma bolachinha? Vamos. Aí vamos, É. gordinha não vamos, vai deixar as É. pessoas com fome. Aí agora a gente faz comida. Nossa, a Comida gente mesmo mesmo. cozinha. E é engraçado que vai puxando uma coisa, vai puxando a É, outra, É uma né? necessidade atrás de necessidade, tanto que a gente faz através. Como que a gente escolhe esses territórios? Infelizmente é a coisa mais fácil do mundo, mas a gente vai através de abordagens que já acontecem no território através do consultório da rua, que está ligado à Secretaria de Direitos Humanos A gente já E ganhou um saúde. prêmio, inclusive, com esse projeto É. da secretaria, né? porque a gente faz vinculação, a gente não chega chegando, a gente não olha porque a gente acha legal e vamos parar aqui, não. Através do consultório da rua, eles mostram pra gente no mapa da cidade todas as necessidades e tem lugares que as pessoas não chegam, tem lugares que a gente vai lá, não tem nem consultório da rua, porque tá na beira de um córrego, no Jaraguá. E quando que vocês recebem essas demandas? Vocês procuram? Eu sou assistente social, a gente é bem fucenta, a gente conhece muito, a gente faz parte do Fórum da População de Rua. Tá. É que vocês são faz bem parte envolvidos, é que a ONG de vocês é bem envolvida já, né, com Já, tudo, né? desde 2001 a gente tá, É. a gente é formada desde 96, né? A gente gosta do que a gente faz e a gente A é voz de muito vocês, envolvida. tendo um trabalho tão forte como esse, né? Vocês que são da parte administrativa, que cuida de fato do projeto, vocês não têm uma voz, por exemplo, numa Câmara dos Vereadores, por exemplo? Porque eu acho Tem, que tem. o fórum, ele nessa incide questão, em cima né? das políticas públicas, em todas as reuniões e comissões. O que mais a gente faz, a gente não é assistente social, a gente é insistente social. Porque vocês levam, vocês levam a carreta para dar um banho, mas isso aí deveria, cada lugar devia ter um ponto, Sem né? dúvida. Né? Que nem você vai na praia. Quando você vai na A praia, nossa luta é pra virar você vai na política praia, não pública tem esse aqueles banho, banheiros isso aí. públicos, né? Que tem uma Exato. mocinha sentadinha Em ali. Santos é maravilhoso. Em Santos, Santos é isso. maravilhoso. Então, tem aqueles banheirinhos lá, né? E, pô, Só que botar a Thelma Um direito, foi né? prefeita de Santos, acho que a segunda, terceira gestão, ela penou para fazer algumas coisas, porque tem um retrocesso. Então, a política ela é feita de pêndulos, né? Os olhares que cuidam mais dos direitos humanos e os outros que rasgam os direitos humanos. Sim, então, a gente sim. vê essa força de atuação é a força da democracia. Quanto mais a gente insiste, mais a gente acredita, é no coletivo que a gente vai. Mas é formiguinha, E é acho que insistência. é a formiguinha, porque desde a escuta até você o processo, quando você começa, a gente está há 5 anos, então foi tudo melhorando a cada vez. Cada escuta que a gente ia, cada vez então, roupa, Uhum. comida, E banho. Aí depois, assim, bom, os voluntários, não dá para chegar com um monte de voluntário e fazer o que você quer. Tem uma organização, tem uma liderança do banho, tem uma metodologia para Sim. isso que foi criada, né? Sim. Sim. E além do banho, né? Que outros serviços você oferece? Tem uma pergunta do apoio que você oferece. Tudo isso, né? Sim. É banho, é comida, é o psicológico, é o conversar, é o, cabelo, né, é o que corta, entender. mexer no cabelo, você sabe muito mais do que eu disso. É. Mexer, cuidar do cabelo, essa história de ai, que aconchego, esse cafuné, é uma delícia. Tem podóloga que vai lá, Podóloga que cuida incrível, dos daquela pés dos moradores tudo de de unha rua. encravada, mexer. Quando eles dão o pé, tem gente que chora. Quando dá o pé para Maria Elisa, ela é formada, ela é 1000 cursos de Que é uma especialização, voluntária. tá chamando mais gente especializada nisso tudo.
dá o pé. Tem gente que chora, fala, nossa, você tá pegando no meu pé, como você tem essa Que coragem? coisa, né? Eu choro toda vez que Por isso eu que eu vejo falo, ser ela, voluntário. as fotos dela, eu falo assim, gente, Ela é como ela ótima, pega ela o é pé do maravilhosa. morador de rua. Mas é que eu falo, Ela é ser maravilhosa. voluntário não é para qualquer um, Não. né? Eu falo isso porque eu corto, quando eu vou cortar cabelo de morador de rua, tem umas pessoas que é nojento, né? Infelizmente é isso, né? E aí onde eu vou ainda não tem um banhinho que vocês dão, viu? Eu vou começar a chamar vocês quando eu for. Ou eu vou com vocês, Sim. porque você fica vulnerável também, né? As lógico. doenças, né? As Total. coisas. Então você tem que ter Tem que todo tá- esse cuidado, esse. Vocês também. Dos Vocês limites também. que cada um tem, né? Vocês Você tá também. falando dos limites do ser humano. Tem coisas que a gente consegue, tem coisas que não. E o que é legal de falar pra eles é isso, Mel. Você já pensou que as pessoas nem chegam perto de você, que você tá fedendo pra caraca? Eu também falo. Eu falo Mas eu acho também. que tem tanto lado, né, da população em situação de rua que a gente tem que falar, porque também vai perdendo com o tempo a questão se está cheirando, se não está cheirando, né? Nem sentem mais. Então não sentem mais. Isso é uma coisa. Agora, o voluntário, o que acontece? A gente fala assim: você não precisa ir lá cortar o cabelo, você vai cortar o cabelo, você vai dobrar a roupa antes, aí eu não consigo ir, mas você pode dobrar a roupa antes. Então, todo voluntário tem um talento. Então, ele não precisa estar na ação em si, mas ele pode estar na ação pré. Quando eu faço a O reunião... importante é você querer colaborar com o Exatamente. projeto. Quando eu faço a reunião antes, a gente começou com muito pouca gente, né? Hoje viralizou na internet, tem 226 mil seguidores o banho. Eu vi vocês são também. Começamos com. Eu já fiz banho. Nos 5 anos eu não deixei de ir num banho, né? Eu já fiz banho com 5 voluntários na chuva. E agora, hoje, a gente tem um curso para formar voluntários com esses Ótimo, conceitos. ótimo. Porque Antes aí a de- pessoa já entra. Tem aqueles palpites, né, Darlan? Eu acho, Darlan, que você não tinha que escrever com a caneta vermelha, você tinha que escrever com a azul. Deixa eu te falar uma coisinha. Come 1 quilo de sal aqui, e depois a gente vai escutar você. Porque o povo tem vontade, tem necessidade, tem essa história de falar da sua visão. Por que a gente não faz um ônibus? Porque o povo quer ajudar, eu sei disso, mas a gente faz um pouco. Peraí, respira. Deixa eu mostrar pra vocês. Você sabe que eu tinha um projeto desenhado de um ônibus. Era o ônibus da beleza, que eu queria ir pra que rua legal. com esse ônibus, que era um salão de cabeleireiro dentro desse ônibus. Nossa, que incrível. Mas eu já vi um ônibus desse, que é algumas Na empresas perifa, de sim? empresas de cosméticos, de cabelo, essas coisas eles fazem, mas Faz? não para periferia. Nesse projeto que eu queria, é como vocês fazem com o banho. Eu queria ter feito um projeto que um ônibus mínimo, né? E ter um salão de cabelo lá dentro e passasse na rua, pegava esse povo, acolhia, cortava, lavava. Então a gente dá o banho, você faz o ônibus e aí sai todo mundo pronto. Uma maravilha. Já temos um projeto novo. Vamos fazer. Caravana da Cidadania. No dia que vocês quiserem uma Começa a parte, ter ideia. eu tiver Vai. espaço na minha agenda, eu vou sim. Porque foi daí que veio essa ideia, porque a gente ficava muito preocupado que é um projeto caro, né? Ele é um projeto caro. Para se manter e tudo mais. A viralização dele na internet não quer dizer que o aporte financeiro sim, mudou, sem tá? dúvida. O gostar não quer dizer gostar de fato materialmente, mas isso não tem problema nenhum, a gente continua. Tem muita gente ajudando, essa é que é a grande verdade. As pessoas, mesmo que deem R$5 por mês pra gente, aquele dinheiro que faz com que a gente mantenha o projeto. Só que ele não é suficiente. Não, Aí a gente fez a história de vela. Hoje a gente tem uma fábrica de vela que chama Vela Social, que você pode adquirir a vela por site, velasocial.com.br. É um site maravilhoso, é um e-commerce, é uma loja virtual, na verdade. Que eu que tive a ideia mais uma vez, né, Darla? Porque a amizade é para isso. Sim. Amizade é para você afunhanhar a pessoa, né? Aí eu sempre quis ter... Eu sou mãe de santo. Eu sempre quis ter uma fabriqueta de vela para usar as coisas que a gente usa. Porque a gente gasta muita vela. Por exemplo, se eu tivesse, né? E aí eu tava lá, bela e formosa, me ligaram uma amiga minha e falou: Van, você tem fornecedor de vela? Porque o meu fornecedor tá vendendo a fábrica. Eu, vendendo a fábrica? Fiquei 2 horas. Puta merda. Dani, deixa eu te falar, o Zap. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre amei vela. Você sabe que eu preciso de vela. Eu sempre amei vela. Eu não sabia em 30 anos que ela gostava de vela. Eu jura comprar uma fábrica. Compra uma fábrica para ser revertida todo o resultado para a população de rua. E essa fábrica está dando tá dando muito trampo, porque a gente paga todos os funcionários. É uma fábrica pequena, mas são 4 funcionários, CLT, impostos. Você tem salão.
A gente não precisa nem conversar sobre isso. É complicado. Olha, vai começar a chorar, não chora. Não, É complicado sempre. mas é. Com Não, funcionário, muito. com tudo direitinho, que tem que ser, tiririm, tororom, tururum, 9 fora, o que sobra, Darlan? Darlan, nenhuma bisnaguinha Seven Boys, não tá sobrando. E ali você também não pode se dedicar. E aí você tem outros afazeres, porque não pode Porque se não dedicar dá, àquilo lá. eu tô aqui falando Tem uma da coisa vela enquanto eles estão trabalhando na é. vela. É justamente isso. Então, tem parceiro chegando? Tem, mas tá complexo? Tá muito. Então, o que a gente está pedindo agora, encarecidamente para você, quando você falou, vocês podem falar de qualquer coisa? É da vela. É que eu preciso, né? Compre vela. Comprar vela já ajuda. A vela é bonita. 100%. A vela é bonita, ela é de Gente, fato. então o que é a loja? Velasocial.com.br. Velasocial.com.br. Depois a gente vai colocar aí embaixo. É vela de todos os fins. Vamos ajudar a Van aí, o projeto Banho para Geral. Ô, Van, me fala uma coisa. Como que é a reação das pessoas quando elas recebem os seus cuidados? Tem alguma história que marcaram vocês, assim? Porque tudo, a gente vê milhares de histórias, né? A gente escuta, né? Tá ali, olha, que eu era assim, assim, assado, eu quando era mais nova, eu quando era mais velha, quando minha mãe, minha avó, tem toda uma história. Todo mundo tem a sua história, claro. Sim. Né? Ainda mais quem mora num lugar desse, acaba um pouco se vitimizando e a gente entende porque cada um... Sobrevivência. Exatamente. E cada um tem a sua história, né? Sim. Seja ela boa, seja ela ruim, a gente sabe que cada um tem o seu particular, cada um tem um... Eu sei disso porque eu trabalho com isso também. E cada uma você tem que tratar de um jeito, Sem né? dúvida. Como você dá o banho, né? O banho da trans é um jeito, o banho do homem é de outro jeito. A gente tem que entender, né? Para atender, Sem dúvida. né? Exato. Né? Tem que Exato entender mesmo, para pra atender, né? Tem que ouvir, tem que escutar, né? E tem alguma história que marcou vocês? Tem Tem várias. várias, assim, mas Tem várias. conta pra gente uma, assim. Uma é do Jaci. Eu ia falar pra você falar do Jaci. Ah, então essa é Jaci, boa. a gente editou um livro e lançamos na Bienal o livro dele. Quando a gente chegou nesse território em Jaraguá, que é aquele que eu estava falando para vocês, no Jardim Rincão. Bem, é uma devastidão. As pessoas moram aqui, tem um córrego sujo, imundo, Só a galera madeirite. nos madeiretes ali, né? A maioria são adictos, alcoolizados, por isso que eles fazem uso naquela cena ali que eles dizem, né? E aí, uma das vezes que eu fui, tinha um cara sentado em 3 tijolinhos assim, lendo. Aquilo me chamou muito a atenção dele ler, eu adoro ler, a gente já tinha editora. Aí eu desci, organizamos aí o banho daquele dia, eu cheguei nele e eu falei, e aí, você gosta de ler? Eu gosto muito de ler. Eu fiquei muito próxima dele, eu falei assim, você gosta de escrever? Ele falou assim, eu escrevia mais, agora eu não escrevo tanto, papapá. Eu falei assim, e se voltasse a escrever? Nossa, eu ia achar incrível, papapá. Foi isso, foi 1 ano e meio, a gente levava um caderno para ele com uma caneta, ele escrevia um tanto desse cadernão, eu trazia de volta com medo que estragasse, choveu uma vez, a gente quase perdeu uma parte desse livro. Cada banho, né? Que você Cada ia, banho, voltava, eu ele voltava. escrevia e aí ia digitando, né? Toda essa A história. gente foi digitando para poder fazer o livro acontecer. Ele fez uma ficção que chama O Psicopata, tá vendendo no site da Vela, vende esse livro. Que conta um pouco a história. ali Porrada, daquele um momento. livro porrada, bonito, e a gente conseguiu por muita insistência, porque a Loyola é que comercializa os nossos livros Danceiro da Rua. Tem livro dos indígenas, tem livro de Umbanda, tem livro do Jaci, tem tudo ali. E aí a gente conseguiu dando shows pra covar da Loyola. A gente fez. Vamos Eles fazer falaram, um "Pelo amor de lançamento Deus, na Bienal." leva essas meninas lá, porque elas não vão parar de encher o saco. Fizemos um baita lançamento. O Jaci, ele ficou extasiado, né? Nossa, eu imagino. E uma porta de saída. Ele falou, agora eu não vou parar, eu quero fazer o segundo livro. Então é isso, a autoestima, né? Que autoestima, né? Que Muito. evolução. E o Jaci tá onde? Tá lá ainda. Tá lá. Tá lá Tá lá ainda. Mas assim, com essa perspectiva de que ele pode ter uma nova profissão. Vanessa, fala pra mim uma coisa aqui. Existem, né? A gente sabe que existe os albergues. Você não bebe? O Pedrinho, pega um pouquinho mais de água. Ela não aqui, bebe, né? pessoal. Se Não fosse bebe gin, né? água? Se fosse gin, né, pessoal? Não, Hein, vou ginzinho? providenciar, Se Foi fosse gin, gin, soubesse, já era. Vou começar a perguntar pros nossos Vai pegar. entrevistados. Fala Vou uma providenciar pros nossos E eu sei que a gente tem os albergues, né? Sim. Da prefeitura, alguns albergues que acolhem esses moradores de rua, mas acolhe de uma maneira que eu até o Muito ponto. obrigada, Pedrinho. Até o ponto que eu conheço, eles acolhem de uma maneira assim. Valeu. Tal hora, tem uma entrada, Sim. né, à noite, né? E tem muitos que não podem entrar com o cachorro. Agora parece que eles liberaram entrar Tem com animal de alguns estimação. que É só um. outros É. Alguns. Bom, e muitos desses
acaba que vão para a fila e tem uma quantidade de pessoas. Daquele ali diante, aqueles que Fica estão na pra fila, fora. fica para fora. Fica pra Né? fora. E é tão estranho isso. E existe um horário. Agora, não deveria ter uma moradia para isso? Deveria ter, Deveria mas não ter uma tem. moradia, né? Com cadastro, você vai. Porque a pessoa acaba sendo o lar dela. Isso não tem ajudaria? jeito. Como é Não, que é? Fora quando você algum- divide a família, porque vai o homem, a mãe, a criança. Aí quando você vê, a criança tem que ir para um albergue, criança com a a mãe e o mulher pai com com o o outro, outro. Aí você divide a família. Então temos que repensar essa política pública mesmo de acolhimento. Isso faz parte de uma política pública, não é Faz verdade? parte, uma Totalmente. política. A família é separada, tem um processo que você fica num hotel social que está sendo bem discutido porque o hotel ele aceita num determinado momento, mas depois ele rompe o contrato, todo mundo vai para a rua. E um outro lugar que é uma república, eu esqueci o nome agora, a Vila Reencontro é esse outro nome, isso. O novo deles agora chama Vila Reencontro. Eles mudam os Reencontro. nomes o tempo inteiro, tá? É. O Vila Reencontro veio de uma proposta que chama Housing First, que é da gringa, que era primeira história que você tem que fazer é você ter uma moradia. Então você constrói um lugar bem pequenininho, tipo 15 metros quadrados, para uma pessoa poder ter o banheiro, uma kit da Mínimo, kit, né? né? A kit da kit. E aqui eles fizeram essa Vila Reencontro, mas está dando muitas questões. Quais questões? Não se conversa, não se dialoga, não sabe a sua questão. Se eu coloco lá Deus, mundo, Raimundo, vai acontecer problema. Se você é adicto, ele não é. Você é nananã e junta tudo. Como é que numa- você vai fazer um atendimento? Vai ter problema. Se você não faz uma reunião de condomínio, você não acerta esses contratos, vai dar É problema. aquele velho história, Vai de dar qualquer problema. jeito, né? De qualquer forma, eu faço a construção para mostrar que eu te entreguei como obra pública e a obra pública é tijolo. Gente, não é tijolo. Gente se mexe, não é bebê reborn. Sim. Dá problema de convivência, porque dá problema. Se a gente ficar aqui, nós 5, 2, 3, pode ser, eu sou péssima de matemática. Nós 5, durante 5 horas, a gente vai brigar. Por quê? Porque Alguma a gente coisa é vai diferente. sair, tá tudo Eu vou bem. soltar um pum, eu vou falar mal da sua, sei lá, coisa que você, do seu time que você normal, não queria que falasse hoje. E pronto. Vai ter alguma Aí- briga. Porque a vida é assim, a gente é feito dos desencontros com os encontros. Tem que trabalhar essas regras de convivência, gente, Lógico, qualquer lugar sim. tem. Mas para isso tem Né? que ter o quê? Paciência. Processo, atendimento, acolhimento. Não É é uma- jogar, não pode se jogar as Eu pessoas. acredito que aí eles não estão preparados para isso, Não né? estão, Não porque tão. não tem interesse da Não tem interesse e Aqui, ó. também acaba que não contratando as pessoas certas, né? Porque eu acho que para Exato. contratar para pessoas que cuidam de um albergue, acho que a pessoa tinha que ser uma pessoa como vocês. Não, mas tem muita gente boa. Trabalhando nessa linha de frente, é É. maravilhoso. Então, Assistente mas social, psicólogo, tem muita gente boa em tem que ter albergue. uma vontade Muita gente política boa, muita. mesmo. Mas eles não A têm. estrutura, Elas né? têm Que uma não autonomia relativa, eles entregam comida que vai vencer, eles têm que fazer essa comida de qualquer jeito, eles ganham muito mal, mas são pessoas muito humanizadas, muito, conheço várias, muito, 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 muito. É uma né? Mas falta a de vontade estrutura, política, a a estrutura de forma, governo. É, mesmo. né? Funcionário público que leva uma pecha, leva uma fama de serem de qualquer nota, não são. Ainda Tem mais da área muita gente social. legal. Putz, eu vejo Que deveria ser o psicólogos, contrário, né? assistentes Eu acho que o terceiro setor ele tinha que ter Mais valorização. Eu acho, Eu também acho. né? Acho que o terceiro setor ele resgata tantas coisas, Eu né? acho, Pelo mundo, muito. pelo, né? Pela... Mas Muito, exatamente, muito. acho que quando você vai falar de uma prefeitura, a gente já fez trabalho até de formação desses servidores, assim, eles chegam até ali, mas quem está no território é o agente comunitário, Isso, é o agente de terceiro saúde, setor. isso mesmo. Então, essa porque parceria a- que você faz é onde você vai conseguir ter resultado. Porque é você que dúvida. sabe do Sem que dúvida. está acontecendo, é você que escuta, é você que acolhe, é você que sabe, né? Sem O dúvida. setor, para onde mandar, para onde entregar, né? Eu acho que realmente as políticas públicas aqui no nosso, vamos falar de São Paulo, né? Aham. Eu acho que ela é um pouco precária em todos os sentidos, né? Eu digo disso com drogas, Sim, com Sim. moradores de Sim. rua, sim. com a deficiência das É uma pessoas que falta não de têm humanização, de humanização. de Exato. conversa com as pessoas. A gente invisibiliza muito fácil todo mundo e a política pública quer isso aqui, né? É. E como é que vocês se mantêm financeiramente? De voluntários que têm doação, a gente tem o Catarse, e quem quiser ajudar já é catarse.com, que a gente fez chama crowdfunding, né? Que as pessoas ou vinculam o cartão ou dão por mês, então voluntários que estão ajudando. A ONG de vocês é constituída, o CNPJ, Sim, tudo bonitinho, tem né? mais de 20 Banho para anos já. geral, uma CIP, né? Instituto de Políticas Relacionais.
A gente tem há 20 anos já, um dos projetos é o Desde banho. 2000, é A mais de gente 20. trabalha com população indígena, trabalha já Uhum. com, né, a gente fez todo um trabalho com bibliotecas públicas, com os agentes das bibliotecas públicas, mas assim, para o banho a gente tem o crowdfunding que a gente fala assim, tem 220 mil seguidores, se cada um desse R$1, Eu dá penso 220 mil, fechava o ano inteiro. Mas Né? é, Então a gente está querendo fazer até uma campanha dessa. A gente entra muito em edital, a gente entrou numa emenda parlamentar o ano passado, deu quase tudo certo. Aí o Ricardo não assinou, só porque ele não quis assinar. Porque a gente recebeu a emenda A parlamentar. gente só que recebeu não o valor da assinou. emenda, refizemos Ele o não quis projeto, tudo, e ele Mas não é não o caso assinou. de pegar o povo e bater lá na porta dele, não é? Não é? Ô, Canela, eu sou dessa, sabe? Eu sou Mas, desse. pô, faltava uma assinatura, o teu... ele pessoas, gestores... escolheu pode, outros né? projetos, não escolheu esse. Tá. Da Tabata Amaral, que é a deputada federal, acho que muita gente conhece, ela é uma figura, ela faz um edital de políticas de emenda parlamentar, que além de ela é 1 milhão de que ela distribui, e aí a população é que tem que votar no projeto, votar o Banho para Geral como o 4º melhor projeto para receber 200 mil. 200 mil até o final desse ano. Vamos ver se a gente Só vai que não- de novo tentar. Só que o ver se a gente Congresso consegue. brasileiro precisa colocar isso como prioridade. Você acha que vai? Vai sim. Aham, né? Aham, né? Exato. Então, a gente fica na mão disso aí, né? Mas é voluntário que dá grana, e eu vou te dizer, Darlan, a gente dá um passo, abre porta. Eu tô aqui. Você É já está verdade. abrindo a porta Você é pra tipo gente. amuleto, então vai abrindo outra porta. E a gente tem mas, que pensar... mas quem ajuda mesmo somos nós que estamos envolvidos, né? Sim. Né? Porque quando chegou Sim. para mim o banho da pra geral, eu recebo diariamente, eu recebo gente querendo participar do podcast, né? A gente, claro, a gente filtra porque a gente tem uma por semana, né? Então às vezes cai que é sempre o mesmo assunto e eu gosto de ser assuntos diversificados, né? E quando chegou o banho pra geral para mim, fui lá, fui ver vocês de Insta. fato, né? Fui no Insta, fui ver. E a pessoa que me indicou também falou super bem de vocês e tal. Falei, poxa vida, né? Que amor, né? Que gostoso, né? Merece estar no programa, porque isso precisa ser ouvido. As pessoas precisam escutar um pouco mais isso. E também eu acho que isso é uma coisa tão... a visão tapada das pessoas, né? Invisíveis. Os invisíveis, É. essa palavra que eu queria. Que eu acho que isso precisa ser mostrado mais diariamente Sim. para as pessoas, esse trabalho de voluntariado, esse trabalho que vocês fazem de abrigar as pessoas, de Sim. acolher, de se envolver, de conversar, né? Eu acho que isso é pontes, né, para Sim. outras pessoas, né? Não, você dá É voz bom, aqui para esse tipo de bom, trabalho. Isso é muito e legal. aí, às vezes, a pessoa quer ser voluntária e não sabe como ser voluntário, Isso. não sabe onde ir procurar. Às Aí vezes o as pessoas estão com vontade de ajudar e não por onde sabe como começar. começar. Eu fui assim na vida já, bem pequenininha. Como que a gente começa? Eu sempre fui meio maluca, a gente vai fazendo. Mas às vezes você tá aí ouvindo, tá vendo a gente. Como que começa? O Banho para Geral, se você quer ser voluntário, você escreve no direct. Quero ser voluntário, que a gente já tá com uma lista de reserva. Olha aí, gente. Gente, tem mais, eu falo, nos lugares que eu vou, Darla, eu pergunto assim, tem mais gente boa? Você acha que tem mais gente boa no mundo? Levanta a mão. A maioria das pessoas respondem que tem mais gente boa do que gente não boa no mundo. Eu tenho certeza que sim. Então a gente às vezes tem muito olhar para os canalhas. Eles existem, muitos. Muitos. Mas se a gente só olhar e se vincular a eles, assim continua, né? E também a gente pode mudar a visão desse canalha. Ah, Às vezes com uma você é palavra. desse daí da marreta, né? Eu sou, sabe por quê? Porque eu ainda acredito nas pessoas. Eu acho que as pessoas têm, às vezes, Eu falta também. oportunidades. E oportunidades não é do que eu quero para ela, é do que ela quer mesmo para Sem ela dúvida. mesmo, Exato. né? Porque não A gente é só ponte. né? Aquela coisa da questão da roupa que você falou lá atrás. Vou dar qualquer roupa para você, Não se você pode. gosta daquela. Por que eu vou te dar essa se você gosta daquela? E Pega teve uma aquela. galera que doou o quê Não é? lá pra nós? Dentadura. Aí você pensa assim, mas por que a pessoa deu uma dentadura? Tá de sacanagem? Não, ela deve ter achado, de tá na rua, tá sem dente. Quem sabe essa dentadura não resolve, né, E gente? resolve. E resolve. E resolve. Oxe. E resolve. Para alguém vai resolver. Por isso que a gente sempre tem que ouvir. Então, se você tá querendo entrar num projeto que ele já existe, ouve quem tá lá desde o primeiro segundo. Pergunta o que precisa. Pergunta o que não precisa. sai fazendo. Tenha Sim, paciência de aprender. E é legal que vocês dão um curso para voluntário. Sim, Isso é sim. interessante. Online. Não entra de qualquer jeito, né? Não. Isso é Tá indo interessante. pro 4º encontro, a gente vai até agosto, tem um certificado, a galera tá fazendo, são 200 pessoas. A gente teve 932 inscrições de desejos de ser voluntário.
concretizar essa inscrição, 200, ó, de 932, quando chegou na boca do gol, vem para 200. Quem está fazendo são 120. Quem vai chegar lá na ponta são 40 pessoas que vai da chuva, do sol, no pegar cabelo, no pegar na mão, é pouca gente. É verdade. É Então, verdade. se você tem o contato com o patrocinador, é uma ajuda. Se você tem contato para ter dinheiro, é uma ajuda. É tão verdade. Pensar que não é só dinheiro, é assim, é talento. Se você quiser doar bolsa pro Kit Gênesis, se você Cueca. quiser Cueca cueca, é caro. dar o dinheiro. Então, tem mil isso. formas de fazer. É que a gente fala assim, de braço cruzado, ela não vai ficar. Você sabe que às vezes eu faço meu voluntário, eu sou muito voltado para crianças e para idosos, sabe? Eu tenho essas coisas comigo. E aí eu tenho um orfanato, um asilo que eu corto o cabelo de umas senhorinhas. E aí eu posto, porque eu adoro postar elas dançando, a gente dança, a gente pula, eu não vou só cortar o cabelo delas, a gente conversa, é todo esse trabalho, né? Eu saio de lá, tudo ser renovado. E aí eu posto lá na minha rede social, e aí as pessoas assim, ai, Darlan, quando tiver um outro, você me chama. Ai, Darlan, quero cortar o cabelo, me chama para eu ajudar, tal. Aí vai chegando mais próximo, porque eu preciso de ajuda, porque eu fico o dia inteiro sozinho cortando o cabelo às vezes das pessoas, porque aí eu chamo. Ai, Darlan, você sabe que essa segunda-feira... Você não sabe o que me aconteceu, choveu canivete aqui, Darlan. Nossa, pra você não acontece, né, Darlan? Porque você tá com a vida ganha. Agora a minha vida é difícil, Darlan. Mas aí eu também já nem chamo mais, sabe? Eu faço a minha parte, porque eu acho que quem quer fazer, vai lá e faz. Não é? Que nem quem é voluntário, Mas quem vai e procura. Também sua faz com que as pessoas te admirem e queiram estar perto, né? Então, faz aí uma inscriçãozinha, os parceiros do Darlan, e aos poucos vai vindo. A gente tem um nosso instituto também, que é mais ou menos isso aí. É bom. Ó, nosso tempo já está quase acabando, mas eu quero que vocês falem um pouco do prêmio de vocês ganharam o prêmio. Foram 3 prêmios. Foram 3? Foram. Fala um pouco desses prêmios, que eu acho super interessante. Tem memória boa, Fala né, pra gente, Dani? A gente ganhou dos direitos humanos, dos direitos humanos da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria de Direitos Humanos e Diversidade. Né? Então, o prêmio que são essas ações que acontecem com a população de rua, e o nosso foi, né, votado pelo pessoal todo, da comunidade geral aí, né? E aí a gente ganhou esse prêmio. E o ano passado, ano retrasado também, a gente ganhou, foi o mesmo prêmio que era 19 de agosto? Isso. Né? Dia das pessoas que também é da prefeitura, e a gente também recebeu esse prêmio. Então, assim, a gente tem prêmio, a gente tem metodologia, gente, falta tão pouco, é recurso para a gente poder se manter, que é água, comida, é para essas coisas o recurso. Então, assim, se você pode doar R$1, faz a diferença. Numa coisa concreta dessa campanha que a gente pode falar aqui, que é uma ajuda concreta, a gente trocou o carro por uma caminhonete S10. Que é o Itaú, agora é dono. Tem 60 parcelas. O Itaú é dono porque ela foi um empréstimo. Tá. Aí agora eu tenho que correr atrás para... Tem 60 parcelas, 60 não, 58 parcelas de 2.664,29. A gente já tendo esse dinheiro de 60, já ajuda bastante. Entendeu? Porque que acontece? Acho que tem uma coisa que é uma discussão nossa. Vanessa, calma, vamos arrumar o dinheiro primeiro para depois fazer ela. Dani, a fome não espera, não dá. Aí eu falo, tá bom, então eu vou saindo correndo atrás. E assim a gente vai. Mas a gente tem outros projetos também que faz com que a gente possa ter o apoio institucional nosso, né, dentro do Instituto, para poder apoiar esse projeto. Mas a gente sempre precisa, e cada ano, pelo menos, R$200 por ano. É isso. R$200 mil mantém o projeto. O projeto, que é a água, a comida, a roupa... Vocês têm sede fixa, essas coisas? Tem no Jabaquara. E caso você queira dar esse dinheiro todo, a gente coloca adesiva a carreta inteira, né? Foi um busto. Eu uso. Né? Eu uso camiseta. Em cima do caminhão, assim, né? Busto da pessoa. Não, mas a gente tem adesivo na carreta, a gente tem os coletes dos voluntários, né? Colete, a gente tem a sacolinha. Tem lugar para colocar. São 226 mil pessoas que estão seguindo o banho. Isso dá mídia para o patrocínio, né? Puxa. Dá. É muita gente envolvida. Mídia e a pessoa tem que se sentir muito bem, porque se ela puder ajudar e puder estar ajudando um projeto mesmo. Como esse, isso mesmo. Acho que não é nem a mídia em questão, é a questão da humanidade mesmo. E eu vou querer dizer também, Dani, que a Dani me ensinou bastante isso. Tem parcerias muito maiores do que dinheiro. Sim. Precisa. Mas a gente está há 5 anos e meio dessa forma muito felizes de fazer com que pessoas encontrem pessoas
e que a gente possa fazer as pessoas mais felizes, tanto o voluntário quanto as pessoas que estão na rua. Uma curiosidade minha até, como é que é feito esse, vocês falaram, são assistentes sociais, tal, esse roteiro que vocês fazem, vocês vão no mesmo lugar várias vezes? Várias vezes. Aquele espaço vocês vão, quer dizer... Durante um ano a gente vai em 5 territórios iguais. E vai diversificando por mês. Por mês a gente faz 3 banhos. Tem lugares fixos que vocês já vão atender. Eles já sabem que esperam. Que é legal essa relação, né? Poxa, que é onde a pessoa não... Essa persistência o norte é o pessoal lá do banho pra geral que vai chegar aqui, eu vou tomar meu banho. Essa persistência que faz uma mudança, quando eles reencontram e falam, você viu que eu não tô tão sujo quanto eu tava? Você viu que eu não tô assim? Eu fui pensar, tal. Eles falam da vida de uma forma diferente, porque que bom que você veio. Quando chove, tem gente que fala, eu achava que vocês não vinham. Choram de emoção de reencontrar. Tem gente que conhece todos os voluntários por nome. Os voluntários sentem necessidade de conversar com as pessoas. Então tem um encontro. E a gente se sente tão importante na vida dessas pessoas, não sente? Muito. É tão legal muito. isso. Acho que é importante. Junina, hein? Peraí, só acho que não é importante falar que não é assistencialismo ou assistência, é porque a fome não espera, então a pessoa precisa comer. Depois você entra num processo de trabalho para ele poder escrever um livro, para ele poder sair da rua. Então não é isso ou aquilo. Ela fala, mas não vou dar comida, o pessoal está na rua. Não, gente, precisa. Sem comer você não consegue raciocinar. Também. Eu não tenho objetivo de mudar a vida. Não tem nenhum problema essa pessoa. Nem dá, né? Porque a gente não muda nem da gente, né? Ô, Van, eu queria que você deixasse aqui pra gente encerrar. Eu tenho tanta coisa. Ó, você viu? Falei pra você, Acabou. eu tenho milhares de perguntas. Acabou. Eu tenho um monte de perguntas aqui e eu não vou conseguir fazer. Eu vou deixar vocês dar considerações finais de cada uma de vocês, mas eu quero que você me fala qual é o conselho que você, que está nesse meio, está envolvida, tá? Você daria para as pessoas que estão te assistindo, que vão te ouvir, né? Que tem essa vontade. O que você falaria para uma pessoa, um conselho para uma pessoa mudar esse pensamento dela? Quando vê aquela tal pessoa na rua, quando vê alguém pedindo um dinheiro, quando tem a necessidade, qual é o conselho que você dá para uma pessoa dessa, que tem essa visão do invisível lá, lembra do invisível? Essa palavra ficou muito forte hoje no nosso programa, né? Os invisíveis, né? Qual é o conselho que você daria para uma pessoa parar de não enxergar, de enxergar mais? Ela precisa sempre pensar que um dia ela precisou de ajuda. E o que aconteceu? Ou vai precisar de ajuda. Um dia todo mundo já precisou, Um dia você já precisou de ajuda e o que foi necessário para que você saísse do lugar que você estava? Então eu acho que é um pouco isso de, não sei se é conselho, mas é pensar um pouco nessas necessidades que você já teve. Todo mundo tem um dia que a gente cai e tem um dia que a gente levanta. E eu nunca vi levantar sem ninguém. Eu sempre precisei levantar com alguém. Eu sempre falo que a gente precisa de todo mundo, né? A gente não é ninguém sozinho, né? Ninguém. Eu falo, por mais dinheiro que você tenha, por mais uma vida social extraordinária que você tenha, você sempre precisa de alguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Para comer, porque alguém fez aquele alimento que você comeu, daquilo lá e aquilo. Essa roda, que as pessoas também não têm essa visibilidade, né? Que é esnobar, porque tem, porque é isso, porque é aquilo, né? Então esse conselho é muito, eu também acho. Tem que olhar essa empatia, né? Tem que ter a empatia, né? A empatia e essa empatia. E não fazer das pessoas serem invisíveis na vida de vocês, gente. Todo mundo tem um problema, ninguém vai mudar a vida de ninguém, né? No mesmo casa, você não tá nem comendo com a pessoa que você tá morando, né? As pessoas estão meio que se falando o tempo inteiro só por celular. E às vezes as pessoas dentro de casa mesmo estão precisando de ajuda e você não enxerga, né? A gente ajuda a galera ali, mas a galera aqui do ladinho a gente tá... Epa, não te perguntei se você tá bem, se tá precisando de alguma coisa. Ai, gente, olha, eu queria conversar muito mais com vocês, mas eu também. Quem sabe uma próxima a gente vai... Podia fazer uma série, né? Vamos fazer. Vamos fazer vários. Sim. Vamos fazer um vídeo externo, né? Eu indo lá apresentando esse projeto, esse trabalho. Porque é um trabalho incrível, tá? Está convidado. E o pessoal segue o pessoal da Banho pra Geral no Instagram, o pessoal tem todas as coisas para vocês. E eu queria que vocês dessem as considerações finais, algum recado, o que vocês acharam, alguma coisa para poder falar ainda que não foi falado aqui. Coisa mais linda é agradecer, eu esqueci seu nome de novo, o Moacir, o Pedrinho,
você, Darlan, e todo mundo que está aqui, porque se não fosse vocês, esse nosso papo aqui só ia ficar entre nós três. Então, eu acho que tem muito mais gente do que a gente pensa. A Daniela, de novo, que eu agradeço através da Marisa, que foi minha terapeuta, sempre será minha grande mestra, que é a mãe dela, que eu não estaria aqui sem essa presença, que eu fico emocionada. Eu fico emocionada com as pessoas que me fazem ser o que eu sou. A minha mãe, que já fez a passagem, que está aqui em algum canto, porque ela é muito parecida com a Daniela. O meu pai, que está por aqui, que mora aqui no Ipiranga, meu pai. Todas as pessoas que me fizeram com que eu tivesse aqui esse bando de voluntariado, esses voluntários figuras perto de mim, um pouco mais longe, mas que faz com que a gente tenha essa certeza que tudo começa por um átimo de segundo e que a coisa se alastra, porque o amor, ele alastra. Sim. O ódio é pólvora, ele é rápido, destrói, tá Momentâneo. certo, mas acabou. O amor, ele persiste, ele insiste, ele permanece. Eu acho que é dessa força ele é que a gente construído, faz. né? Tão bom, né? O amor, né? Dá muito trabalho, Tá. mas é lindo. É recompensador, É né? recompensador. É muito mais gostoso ser vendo junto do que sozinho, né? É verdade. Então, eu acho que essa coisa de agradecer vocês aqui pela oportunidade, porque a gente precisa dar voz para esses projetos, e é assim que a gente vai crescendo. A gente já está há 5 anos. Então, você que está aí no teu projeto também começando, pega firme, vai que dá certo quando a gente tem muita gente junto, muito voluntário. Esses voluntários, quero agradecer a esses voluntários que são incríveis. Se Você não fosse fala, eles, estava precisa fazer isso. Em 5 segundos tem 15 fazendo. É bom, muita paixão, é muito amor. E a festa junina que você quer falar? Fala. É dia 21 de junho, pela primeira vez, a gente faz uma festa junina faz tempo, né? Num dos territórios. A gente vai fazer na Vila Maria, que é o 3º ano que a gente está fazendo lá. Tem quadrilha que não é a de Brasília, para com isso. Tem quadrilha com um padre casando. Meu pai que vai fazer os padres de novo. Vai ter rabada, espetinho, jogar a boca na boca do palhaço. Eita, vai ter beleza, tudo. uma que festa. delícia. Só que a primeira vez que a gente está fazendo pelo Simpla, você pode estar lá. O ingresso custa R$ 57,00, que dá direito, se eu não falar besteira, hein, pessoal, que tá escrito lá, 3 espetinhos ou um prato de rabada com um coisa de doce, um saquinho de doce e 2 refrigerantes. Para você estar lá participando da quadrilha, o banho acontece no mesmo momento que a festa junina inteira. A gente põe Todos bandeirinha, enfeites, vai ter bandeirinha. DJ e vai ter grupo Olha de só. forró. Você vai ajudar, você vai participar, vai se divertir. Vai, Poxa dia vida. 21 de junho, das 10 horas da manhã ao 12:30, no Simpla, que é simpla.com.br, você pode comprar o seu ingresso e ir lá dançar com a gente e conhecer o Banho pra Geral. Tá certo. Vem com Van, a gente mesmo. mais uma vez, muito obrigado, Eu que agradeço. Dani, muito Obrigada. obrigado. E a todos vocês aí do Banho pra Geral, parabéns pelo projeto, parabéns por ser voluntário de um projeto tão lindo como esse, tá? E é legal que vocês curtam esse programa, compartilhem esse programa, né? Vai lá, se inscreva no canal, pra gente poder entregar assuntos como esse, pertinente, maravilhoso, para muitas outras pessoas, tá bom, gente? Então esse foi mais um Pod Ipiranga, da Nova Gazeta do Ipiranga, um assunto maravilhoso, e vamos dar um tintim aqui, nós três aqui, de água. Isso aí, gente, boa noite a todos vocês, e até semana que vem, se Deus quiser.